Hoje nós vamos estudar um movimento que poderíamos classificar como sendo simples. Apesar disso, é um movimento muito importante e ele ocorre no nosso cotidiano. Nós estamos falando aqui do movimento dito movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é uma espécie de subcategoria de movimentos ditos periódicos. Nós definimos como sendo um movimento periódico como aquele que se repete a intervalos de tempos regulares. Esse intervalo de tempo regular e sucessivo tem o nome de período. Por exemplo, o movimento de rotação, ou melhor, o movimento de translação da Terra em torno do Sol é um movimento periódico. Esse movimento se repete num intervalo de tempo conhecido como período, e esse período é um ano. Outro movimento periódico é aquele associado à rotação da Terra em torno do seu eixo. O período de rotação é o que nós denominamos de dia. Temos outros exemplos. Observe o movimento desse pêndulo. Sim, o pêndulo de um relógio a pêndulo. Esse é um movimento periódico também. Nós definimos e designamos por T, não? Por T, o período do movimento periódico, de forma que T nós vamos designar por período do movimento circular. O período associado ao movimento de rotação da Terra é de 24 horas. O período do movimento de rotação ou de translação da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 365 dias, para exemplificar, né? Definimos a frequência de um movimento periódico como sendo o inverso do período. Então, a frequência determina o número de vezes que o movimento se repete por unidade de tempo. Essa é a definição de frequência, né? E, do ponto de vista formal, nós dizemos que um movimento é periódico quando ele está na mesma posição anterior, ou seja, depois de decorrido o intervalo de tempo t, se ele está na mesma posição e com a mesma velocidade. Isso é importante do ponto de vista estritamente da definição do movimento periódico. O movimento oscilatório, que é bastante comum, como eu disse, e o exemplo daquele relógio a pêndulo é um bom exemplo, né? Um movimento oscilatório é um tipo especial de movimento periódico. O movimento é dito oscilatório, né, ou vibratório, às vezes a gente utiliza também essa palavra, se o sentido do movimento é invertido com uma certa regularidade. Na verdade, ao longo de meio período. Então, quando o movimento se inverte, é uma espécie de movimento de vai e vem, nós dizemos que o movimento é um movimento oscilatório ou vibratório, né?
Por exemplo, no caso do relógio a pêndulo, observe-se que o pêndulo vai até um certo ponto e depois volta. Então, aqui há uma inversão do sentido, ele ia numa direção e daqui a pouco ele volta. O movimento do pêndulo simples, esse que eu ilustrei por meio do exemplo do relógio, ou do pêndulo do relógio a pêndulo, né, é o exemplo mais simples e comum de movimento oscilatório. Então, ilustrando só para chamar a atenção, né, utilizando a figura, eu tenho aqui no caso uma bolinha num pêndulo, ela vai até esse ponto, depois volta, vai até este ponto e depois volta. Depois de um período, a bolinha está no ponto B de novo. Ou se ela se iniciar nesse ponto, depois de um período, ela volta para esse ponto. No entanto, cuidado, porque ela passa por esse ponto quando vai e quando volta. O período é quando ela vai e depois de um certo tempo ela está na mesma posição e com a mesma velocidade. Então, nós dizemos que houve inversão, né, do movimento quando houver a mudança de sentido da velocidade. A velocidade antes tinha esse sentido, ao chegar no ponto B, ele volta e a velocidade agora tem esse sentido, o sentido oposto, né, ao anterior. O movimento oscilatório, né, ele é bastante comum, como eu disse antes, né, e o pêndulo simples é apenas um dos exemplos. Mas nós podemos encontrar esse tipo de movimento quando nós prendemos uma partícula presa a uma mola. Então, para entendermos isso, daqui a pouco nós vamos fazer algumas experiências para entendermos esse tipo de movimento. O oscilador harmônico simples, ele ocorre para forças tais que a força dependa da coordenada da partícula de tal forma a que eu posso escrever F é igual a menos Kx. K é uma constante, usualmente denominada constante elástica. Usualmente, nós estamos falando da constante elástica de uma mola. De qualquer maneira, a força, uma força que dependa da posição dessa forma, menos Kx, é conhecida como uma força elástica. Nós temos muitos exemplos, né, de comportamentos de forças do tipo força elástica. Ora, aqui tem uma gravura ilustrando isso, né? Isso aqui poderia ser pensado como um estilingue, né? E nós puxamos o estilingue. Por quê? No estilingue nós encontramos uma borracha, e essa borracha tem um comportamento elástico. Este é um exemplo, né? Mas o melhor exemplo de comportamento elástico é esse aqui. Uma partícula presa a uma mola, e para a gente ilustrar isso, eu vou utilizar aqui uma pequena mola, né? Observe-se
que ao elongarmos essa mola, ela exercerá uma força, e essa força é igual a menos kx, onde x é a coordenada associada à posição. Digamos que eu venha a elongar apenas essa parte, mantendo esta aqui fixa. X é a coordenada associada à extremidade da mola. Observe-se que essa força vai se tornando, e nós conhecemos isso muito bem a partir da nossa experiência do cotidiano, que à medida que nós elongarmos mais e mais essa mola, mais difícil vai ser elongá-la. Por quê? Essa força depende linearmente com a coordenada associada a essa extremidade da mola. Esse é um exemplo, né? E essa constante de proporcionalidade, ela está, ou nós dizemos que está associado ao comportamento elástico da mola e de outros materiais também. Portanto, uma massa presa à mola é tal que uma partícula sujeita à força exercida pela mola, essa força pode ser escrita como F é igual a menos kx. Agora, o que acontece, né, com uma massa presa a uma mola? Vamos então ilustrar agora, utilizando algumas molas para que nós possamos entender isso. Muito bem, vamos ilustrar 3 aspectos do comportamento elástico e do movimento de uma mola que são importantes. Em primeiro lugar, eu tenho aqui, para chamar a atenção disso, 3 molas diferentes. Cada mola tem uma constante elástica diferente. Para que a gente possa perceber isto, vamos colocar um objeto aqui e vamos ver, né, o quanto essa mola elongou. Veja-se que se eu mudar para esta outra mola, ela vai se elongar por um valor menor do que o anterior. Então, nós dizemos que, nesse caso, a constante elástica da mola, desta segunda mola, é maior do que a constante elástica da outra mola. Isto porque o elongamento, né, o quanto essa mola se deformou, é menor no segundo caso. Vamos a uma terceira mola e vamos analisar agora o comportamento elástico dessa mola. Essa última mola é aquela que tem, a rigor, a menor constante elástica. Portanto, a questão da constante elástica depende essencialmente do material com o qual a mola, ou a partir do qual a mola foi confeccionada, foi fabricada. Temos, portanto, características diferentes em cada uma das molas. O comportamento elástico, portanto, é diferente para cada uma delas. Um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, e isso é importante, é o comportamento elástico de uma mola.
Para a gente ilustrar isto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, em primeiro lugar, considerar, né, o caso em que eu coloque aqui um pezinho de 200 gramas. Agora, eu vou substituir esse peso por um peso de 100 gramas apenas. Um peso de 100 gramas. O que aconteceu? O alongamento da mola é exatamente, se medirmos, né, é exatamente a metade do caso anterior. Se colocarmos um peso um pouquinho maior, né, ela vai se elongar proporcional ao peso dela. Se colocarmos ainda um peso muito maior, ela vai se alongar de um tanto bem maior igualmente. Portanto, nós podemos verificar, né, experimentalmente o comportamento típico de uma força elástica. Força é igual a menos Kx. Por que o sinal K? Por que o sinal menos em frente de K? É por uma razão simples. À medida que X aumenta, essa força está na direção oposta. Eu estou falando da força exercida pela mola. Ela está para cima, ela está se contrapondo e estando, nesse caso, onde ela fica parada, em equilíbrio com a força-peso. A força-peso é para baixo e essa força é para cima. O sinal K é para indicar isto. Quando você comprime a mola, a mesma coisa deverá acontecer. Então, esse é o segundo aspecto. Primeiro, cada mola tem uma constante elástica. Em segundo lugar, a força em módulo é proporcional ao deslocamento. E essa constante de proporcionalidade é a constante elástica. Finalmente, vamos analisar o que acontece quando nós colocarmos essa mola em movimento. Aqui tenho. Esse é o movimento harmônico simples. Olhem para o meu dedo aqui. Ela volta para essa posição depois de um intervalo de tempo t, que é o período. Vocês podem calcular o período de uma forma relativamente simples. Contem, por exemplo, depois de 10 oscilações, qual o intervalo de tempo decorrido. Aqui está o período do movimento. Além disso, o que nós estamos vendo aqui? Essa mola chega até um certo ponto e depois inverte o sentido do movimento. É isso que nós havíamos explicado antes. Atinge um máximo e, como veremos, esse máximo do alongamento é igual à amplitude. É o que nós denominamos de amplitude. Então, temos aqui os principais elementos já. O movimento se dá de tal forma a que ela se desloca até atingir uma distância máxima, que chamamos de amplitude. O movimento é periódico, é um vai e vem. Muito bem, então vamos voltar agora às considerações teóricas. Para ilustrarmos esse comportamento linear, eu gostaria que vocês assistissem agora a esse vídeo onde nós colocamos uma régua, né, e
fazendo medidas a respeito do deslocamento da mola, nós podemos inferir a força. Muito bem. O período é medido, ou se pode adotar como unidade de medida do período, a unidade de medida de tempo. Então, um período pode ser medido em segundos, minutos, horas e assim por diante, dias, né? Como foi o caso do movimento de translação da Terra em torno do Sol. A frequência ou a unidade de frequência é igual a o inverso da unidade de tempo. Usualmente, nós nos referimos à rotação por minuto, rotação por segundo. No entanto, a unidade mais utilizada normalmente é o Hertz, é o número de ciclos por segundo. No movimento harmônico simples, nós podemos, e agora eu estou me referindo à solução de uma equação que é m vezes a aceleração é igual a menos kx. Essa é a equação fundamental do movimento harmônico simples. O que significa resolver essa equação? Porque isso aqui é a lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Agora, nós sabemos, né, que a aceleração é igual à derivada segunda da posição ou da coordenada x com respeito ao tempo. Então, do ponto de vista formal da mecânica, o problema que se coloca é o de encontrar uma solução para essa equação. M vezes d2x dt2 é igual a menos kx. Ora, qual é a solução dessa equação? Esse é o problema formal, utilizando a lei de Newton. É para isso que a lei de Newton é útil, porque ela relaciona a aceleração, né, com a coordenada x. Portanto, a pergunta é, qual é a solução para essa equação? Muito bem, então vamos ao grande problema da mecânica, e esse, a meu ver, é o melhor exemplo dentre todos, sem dúvida alguma. O que diz a lei de Newton? M vezes d2x, derivada segunda de x com respeito ao tempo, e isto é igual a menos kx. Pergunta é, qual é a função x de t que é solução dessa equação aqui? Ora, x de t deve ser tal que, ao derivar x duas vezes, eu venha a obter uma expressão que m vezes a derivada de x duas vezes é igual a menos kx. Ora, qual é a solução para essa equação? Vamos resolver a equação de Newton. O problema é que é resolver. Tem uma equação a ser resolvida. Ora, a gente vai buscar uma solução sob a forma x é igual a vezes cosseno de ômega t mais uma fase que eu vou chamar de φ. Né? É uma tentativa, é um tipo de solução do tipo tentativa e erro, a rigor. Né? Então,
Veja só, se eu derivar x uma vez, vamos derivar x uma vez, dx dt é igual a vezes, aqui tem um sinal menos, porque a derivada do cosseno é igual a menos seno, vou colocar esse sinal aqui na frente, menos seno vezes ômega t mais φ. Mas veja, por enquanto eu só derivei essa função. Agora eu preciso derivar ômega t mais φ. Derivando ômega t mais φ, eu vou obter o seguinte, eu vou escrever isso explicitamente, ddt, né, porque é uma função de função, ddt de ômega t mais φ. Ora, o resultado é o seguinte, então eu derivei primeiro o cosseno, né, e derivado do cosseno é menos seno, e agora eu tenho que derivar ômega t mais φ, mas essa derivada é muito simples, porque é apenas ômega. Então, dx dt é igual a menos a vezes ômega vezes seno de ômega t mais φ. Ora, vamos derivar agora mais uma vez. Portanto, d2 x dt2 é igual a menos a vezes ômega. A derivada do seno é cosseno, ômega t, mais φ. E agora eu tenho que derivar o argumento. O argumento é ômega t mais φ. E a derivada do argumento, nós já sabemos, é ômega. Portanto, d2x dt2 é igual a menos a vezes ômega ao quadrado vezes cosseno de ômega t mais φ. Φ é uma fase arbitrária, né? Arbitrária. É claro que essa fase, ela praticamente pode ser determinada a partir da posição da partícula no instante de tempo t igual a zero. Ora, aqui está a solução. Veja bem, mas o que eu acabo concluindo aqui? Veja bem, isto aqui, por outro lado, lembrando que x é igual a vezes x é igual a vezes cosseno de ômega t mais φ, né? Isso aqui é igual a menos ômega ao quadrado vezes a vezes cosseno de ômega t mais φ, mas isso é x. Ora, só que interessante, de fato, essa solução que eu procurei aqui é uma solução, né? No entanto, ela é uma solução apenas se m vezes ômega ao quadrado for igual a k. For igual a k. Isso é importante entender. Essa constante ômega que eu tenho aqui, ela agora pode ser determinada a partir da lei de Newton. Ou seja, ela só é uma solução de fato se ômega for igual a raiz quadrada de k sobre m. Vamos sempre nos lembrar dessa expressão para ômega. Ômega é igual a raiz quadrada de k sobre m. Encontramos, portanto, uma grandeza que até agora nós não sabíamos o que ela significava ou como determiná-la. Agora, vamos observar uma
outra coisa. Se eu tenho aqui x de t igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ, e vamos considerar agora o período desse movimento, porque já percebemos que esse movimento é periódico. O que eu devo fazer para determinar o período? Eu tenho que mostrar que para x de t mais um intervalo de tempo, que é o período, porque essa é a definição de período, isso tem que ser igual a x de t. Ora, é fácil perceber que desta expressão eu tenho que A vezes cosseno de ômega t mais ômega t grande mais φ é igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ. Agora, para que isso seja uma igualdade, ômega t tem que ser igual a 2π. Ômega t tem que ser igual a 2π. A conclusão é o seguinte: ômega é igual a 2π sobre t. E, inversamente, o período é igual a 2π sobre ômega. Aqui está um resultado importante, onde ômega, por sua vez, é igual a raiz quadrada de k sobre m. Muito bem, então vamos resumir aqui os nossos achados, né? O primeiro é que a solução da equação de Newton me leva ao resultado que x de t pode ser escrito como A vezes cosseno de ômega t mais uma constante φ. E, utilizando agora a lei de Newton, derivando x como eu fiz antes, duas vezes com respeito ao tempo, multiplicando pela massa, igualando igual a menos kx, eu concluo que ômega t é igual a 2π, por definição de período, e que ômega é igual a raiz quadrada de k sobre m. E esse resultado eu obtive utilizando a lei de Newton. A lei de Newton. O que nós gostaríamos de chamar a atenção é para o fato de que A que está aqui é a amplitude do movimento. Amplitude do movimento. Isso porque é o valor máximo atingido por x, pela posição. Isso porque o valor máximo do cosseno é igual a 1. Dessa função cosseno é igual a 1. Portanto, x de t é igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ, ômega dado por essa expressão, né? E A é uma grandeza física denominada amplitude. Finalmente, vamos à questão da determinação de φ. Ora, x de 0 é igual a A vezes cosseno de φ. Portanto, conhecendo a amplitude e conhecendo a posição no instante de tempo t igual a 0, eu sei determinar a fase inicial, porque φ
tem o nome de fase inicial. Consequentemente, podemos definir um movimento harmônico simples, e muitas vezes ele é definido assim, como um movimento tal que a coordenada x varia com o tempo dessa forma. De acordo com a lei de Newton, esse ômega se relaciona com a constante elástica, e a massa da partícula de acordo com essa expressão. E, tendo em vista que esse movimento é periódico, nós podemos deduzir que ômega se relaciona com um período de tal maneira que T é igual a 2π sobre ômega. A que está aqui é a amplitude. Isso, então, define os principais conceitos e elementos do movimento harmônico simples. O período depende da constante elástica da mola ou de alguma outra constante, né? E da massa da partícula, no caso da mola. No caso do pêndulo é um pouco diferente. E com respeito à velocidade? A velocidade é a derivada de x com respeito ao tempo. E nós já havíamos feito isso antes, né? A derivada de x com respeito ao tempo, já obtivemos isso antes, é menos a vezes ômega, vezes seno de ômega t mais φ. Ora, veja-se que agora a velocidade vai atingir um valor máximo, de forma que V máximo é igual a amplitude vezes ômega. Ômega é também conhecido como frequência angular, né? Por quê? Que ômega também é conhecido como a frequência angular. Por quê? A frequência é o inverso do período. E o inverso do período é simplesmente ômega. Então, dessa expressão aqui de cima, eu tenho que 1 sobre t, que é a frequência, é igual a ômega sobre 2π. Analisando, então, a questão do período, definido como, ou obtido como sendo igual a 2 vezes π dividido por ômega, se eu inverter essa expressão, eu vou obter que 1 sobre t é igual a ômega sobre 2π. Portanto, a frequência é igual a ômega sobre 2π e, por isso, muitas vezes, ômega é também definida como frequência angular, né? Resumindo, se x varia com o tempo, de acordo com a expressão A vezes cosseno de ômega t mais φ, φ é uma fase obtida a partir da posição da partícula no instante de tempo t igual a 0, a velocidade da partícula é igual a menos A vezes ômega vezes seno de ômega t mais φ. E, finalmente, a aceleração. A aceleração, nós já sabemos, né, que a aceleração é a derivada segunda de x, ou a mesma coisa com respeito ao tempo, ou a mesma coisa a derivada primeira de v com respeito ao tempo. Então, derivando v com respeito ao tempo, eu tenho que a aceleração é igual a dv dt, e que é igual a menos a vezes ômega
ao quadrado vezes cosseno de ômega t mais φ. Observe-se que a aceleração também atinge um valor máximo e o máximo da aceleração é igual a a vezes ômega ao quadrado. É importante também entender, né, que nos pontos nos quais a posição atinge o valor máximo, a velocidade há de atingir o valor mínimo, que é igual a zero, que vai atingir o valor igual a zero. Portanto, essas três expressões resumem o que nós devemos saber, né, sobre o movimento harmônico simples. Eu queria agora mostrar, né, num gráfico o comportamento da posição, né, da velocidade e da aceleração. É claro que isso vai depender, né, dos valores de K, de M, da frequência angular e assim por diante. De qualquer maneira, o gráfico da posição com respeito ao tempo é o gráfico típico de uma função cosseno. O gráfico da velocidade com respeito ao tempo tem essa forma, é um gráfico típico de uma função seno. E, finalmente, o gráfico da aceleração contra o tempo é um gráfico típico da função cosseno, né? É claro que, nesse caso, multiplicando por uma constante, que é diferente do caso da posição da partícula. Então, esses são os comportamentos típicos e importantes, né, do movimento harmônico simples. Poderíamos discutir aqui o aspecto da energia, né, do movimento harmônico simples, mas isso a gente vai deixar para a discussão quando abordarmos a questão da energia de uma maneira geral. O pêndulo simples é um outro exemplo de movimento harmônico simples. Nesse caso, nós temos uma partícula, eu acho que melhor agora utilizar um desenho um pouco diferente. Eu tenho aqui uma partícula localizada na extremidade, e essa partícula vai executar um movimento para cima, depois de um certo instante de tempo para baixo, e agora nós vamos procurar escrever a posição da partícula em relação à vertical. Vamos denominar esse ângulo de ângulo θ, e o problema nosso é o de determinar θ como função do tempo. Θ como função de tempo. Ora, não é difícil mostrar que para ângulos ou para valores do ângulo θ muito pequenos, porque é só nesse caso que ocorre um movimento harmônico simples, é fácil mostrar, ou não é difícil mostrar, que θ é tal que θ é igual a θ0 vezes cosseno de ômega vezes t mais φ. Ou seja, o pêndulo tem um comportamento típico de um oscilador harmônico simples. θ0 poderíamos denominar de valor
ou amplitude inicial, agora sempre pensando na ou amplitude máxima, né? Ou simplesmente amplitude do movimento, é o valor máximo, esse aqui é o valor máximo do ângulo θ. O fato é que o pêndulo simples se constitui igualmente num exemplo de movimento harmônico simples. Muito bem, com isso então eu encerro esse tópico sobre movimento harmônico simples.